William Henry McRaven é um almirante aposentado 4 estrelas da Marinha dos Estados Unidos. Ele serviu pela última vez como 9º comandante do Comando de Operações Especiais norte-americano, de agosto de 2011 a agosto de 2014. Entre treinamentos e comandos, ele foi responsável por melhorar as capacidades e interoperacionalidade de todas as forças operacionais da OTAN, servindo seu país por 37 anos. No livro Arrume a Sua Cama, Pequenas Coisas que Podem Mudar a Sua Vida e Talvez o Mundo, o almirante McRaven sintetiza 10 ensinamentos que aprendeu na Marinha norte-americana e durante toda a sua carreira. O livro tem como objetivo inspirar as pessoas a levar uma vida mais plena e enfrentar as dificuldades que possam aparecer. McRaven inicia contando sobre o seu alojamento e a rigorosa inspeção do 2º tenente do curso para se tornar um SEAL da Marinha dos Estados Unidos. William explica como era importante a responsabilidade de fazer a primeira tarefa do dia, a qual era arrumar a sua cama impecavelmente. Esta era a sua primeira missão. Embora pareça simples e idiota, arrumar a cama exige disciplina e paciência, pois era exigido o mais alto padrão de alinhamento de sua roupa de cama e do seu fardamento. Caso contrário, você seria reprovado na inspeção e o seu dia começaria sem nenhuma vitória, e os instrutores o lembrariam a todo instante deste erro. McRaven conta que seu tenente voltou-se para encará-lo e olhou dentro de seus olhos por alguns segundos. Com um aceno de cabeça, seu instrutor não disse uma palavra, mas parecia decepcionado com a organização perfeita de McRaven. Ele havia passado no teste. Arrumar a cama corretamente não seria motivo de elogio. Era o que se esperava dele, a primeira tarefa do dia, e executá-la bem era importante. Demonstrava disciplina e atenção aos detalhes. No fim do dia, seria um lembrete de que havia feito uma coisa da qual poderia se orgulhar, não importa o quão pequena fosse. O escritor afirma que durante toda a sua carreira, pôde perceber que essa crença na limpeza e na ordem se aplicava a todos os aspectos da vida militar. Pois dar atenção às coisas pequenas é importante para o nosso cérebro se sentir motivado a cumprir outras tarefas. Lembre-se, quanto mais compartimentalizadas suas tarefas, quanto menores forem, mais fáceis de cumprir, pois a cada objetivo, maior será a sua dopamina e o incentivo para continuar. Por isso, a simples rotina de arrumar a cama, ler um parágrafo de um livro, fazer seu próprio café, causa uma sensação de satisfação que vai se acumulando ao longo do dia. Você tem o hábito de desistir das coisas? Sabe aquela corrida que você chega na metade e sente uma vontade irresistível de parar? Então observe o seguinte exemplo e aplique essa técnica para tudo em sua vida. Sempre vá um pouco mais além do que deseja ir. Se estiver correndo, por exemplo, nunca pense na linha de chegada ou no tempo que falta para terminar. Pense o seguinte: vou correr por mais 30 segundos e parar. Conte o tempo em sua mente. Ou ainda, você pode dizer para si mesmo: vou correr até aquela esquina e parar. E assim, sucessivamente, a cada meta que finalizar, você estabelece outra menor. Entendeu o que quero dizer? Para tudo em sua vida, você irá até o seu limite. Quando perceber que chegou lá, você compartimentaliza suas metas e vai um pouco mais além. Outro ensinamento é de que você não vai conseguir sozinho. Para isso, o almirante explicou que a sua mais marcante experiência foi quando estava na semana infernal do curso para ingresso dos SEALs da Marinha. Ele explica que nas atividades de remo ou durante o curso, sempre vez ou outra um dos membros da tripulação estava doente ou ferido, incapaz de se doar 100%. Muitas vezes, o próprio McRaven se sentia exausto depois de um dia de treinamento ou abatido por causa de um resfriado. Nesses dias, os outros assumiam a responsabilidade, remavam com força máxima, mergulhavam os remos mais fundo, ofereciam a ele suas rações para lhe dar uma força extra, e quando era a vez de McRaven, ele devolvia o favor. Aquele pequeno bote de borracha fez ele perceber que nenhum deles conseguiriam sozinhos. Por isso, é importante saber que ao longo de sua vida, você não conseguirá resolver tudo sozinho. É importante valorizar e dividir o peso da jornada com alguém. Não espere gratidão.
mas esteja disposto a valorizar as pessoas em sua vida. Apoie e ajude no que puder. Outro exemplo do escritor foi em relação ao acidente aéreo que teve várias fraturas em seu corpo, após o paraquedas se enrolar nele durante uma queda livre. McRaven explica que nunca havia desistido de nada em sua vida, e sua esposa o havia lembrado de quem ele era, ou seja, faria isso agora. Sua esposa não permitiu que ele sentisse pena de si mesmo, ele melhorava. Seus amigos o visitavam, ligavam constantemente e o ajudavam no que fosse necessário. Até seu chefe, o almirante Eric Olson, encontrou uma maneira de conseguir que a Maria conduzisse uma avaliação médica que permitisse que McRaven continuasse. O autor finaliza dizendo que ninguém está livre de momentos trágicos na vida. E assim como o bote de borracha que eles usavam no treinamento básico do SEAL, só uma boa equipe pode ajudar a cumprir o nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar a sua vida, faça tantos amigos quanto possível e nunca se esqueça de que o seu sucesso depende dos outros. O terceiro conselho é avaliar as pessoas pelo tamanho do coração. Durante seu treinamento na Marinha, McRaven contou como tamanho, etnia e raça são irrelevantes para enfrentar a semana infernal do treinamento. Naquela manhã, o instrutor alto e forte dizia a um dos recrutas de baixa estatura: "Você é um homenzinho minúsculo", balançando as nadadeiras diante do rosto do garoto. "Aquelas ondas ali poderiam partir você ao meio." Fez uma pausa e olhou para o mar. "Acho melhor você pensar no assunto antes de se machucar." Desta forma, se aproximou do jovem e cochichou algo em seu ouvido. Quando McRaven terminou o exercício de natação no mar naquela manhã, o jovem baixinho já estava na praia, tinha terminado o exercício entre os primeiros. Mais tarde naquele dia, curioso, McRaven chamou o rapaz de lado e perguntou o que o instrutor tinha lhe sussurrado. E o jovem respondeu: "Prove que estou errado." Todo o treinamento do SEAL consistia em provar alguma coisa. Provar que tamanho não importa. Provar que cor da pele não muda nada. Provar que dinheiro não faz a menor diferença. Provar que determinação e coragem são sempre mais importantes do que talento. Segundo William, ele teve a sorte de aprender essa lição um ano antes do início do treinamento. O autor conta que enquanto aguardava para falar com o Tenente Hood sobre seu ingresso no curso dos SEALs da Marinha, ele observava um homem de baixa estatura e franzino que aguardava no saguão. Naquele momento, ele se sentiu ser evidentemente mais forte e mais preparado do que aquele homem. McRaven se julgava mais capaz de sobreviver aos rigores do treinamento para se tornar um SEAL do que aquele senhor. Enquanto William McRaven estava na entrevista no saguão, no meio da conversa, o Tenente Hood de repente parou de falar, levantou a cabeça e gritou para o homem magro que estava no saguão. McRaven levantou a cabeça quando Hood fez o sinal para que ele viesse à sua sala. "Bill, este é Tommy Norris." Hood continuou. "Tommy foi o último a receber a medalha de honra do SEAL por seus serviços prestados no Vietnã." Norris sorriu um tanto constrangido com a apresentação. McRaven sorriu também, apertou-lhe a mão e riu de si mesmo. Aquele homem aparentemente frágil de cabelos ralos, que ele suspeitava que fosse incapaz de passar pelo treinamento, era o Tenente Tom Norris, o qual havia servido no Vietnã e que por noites seguidas havia ultrapassado as linhas inimigas para resgatar 2 pilotos que tinham sido abatidos. Aquele homem era Tom Norris, que em outra missão fora baleado no rosto por forças norte-vietnamistas e abandonado para morrer antes de ser resgatado pelo suboficial Mike, que mais tarde também recebeu a medalha de honra por essa ação. Em 1969, Tommy Norris quase foi excluído do treinamento. Disseram que ele era pequeno demais, magro demais, fraco demais. Porém, como jovem marinheiro da turma de McRaven, Norris provou a todos que estavam errados. E mais uma vez mostrou que não é o tamanho da nadadeira que contam, mas o tamanho do coração. A próxima lição é um soco no estômago. Pois a vida não é justa. Siga em frente. Deixe de ser um injustiçado e apenas siga em frente. McRaven explica que tornar-se um empanado de areia, ou seja, o ato de se molhar e rolar pela areia, era um castigo totalmente sem critério. Não tinha lógica. Você se tornava um empanado na areia por simples capricho do instrutor. Para muitos recrutas, era difícil aceitar isso.
Às vezes, aqueles que se esforçavam para ser os melhores e esperavam ser recompensados por seu desempenho, tudo o que recebiam por seu esforço era água e areia. Naquele dia, McRaven ouviu seu instrutor interrogá-lo de forma calma e tranquila. Sr. Mac, você tem alguma ideia do porquê é um empanado de areia esta manhã? Não, instrutor Marty, respondeu McRaven respeitosamente. O instrutor continuou. Porque a vida não é justa, Sr. Mac. E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. Outra experiência de William foi um acidente de bicicleta envolvendo um amigo da marinha. Mork vinha de bicicleta a mais ou menos 40 km por hora quando se chocou em outro ciclista. Com o forte impacto, os dois homens caíram no asfalto. O primeiro ciclista conseguiu se recuperar, limpou-se do pó da estrada e com esforço se pôs de pé. Estava machucado, porém estava bem. Mork, por outro lado, seu amigo, continuou deitado de cara no chão, incapaz de se mexer. A princípio, havia esperança de que a paralisia fosse temporária, mas com o passar dos dias, meses e anos, Mork não conseguiu recuperar o movimento de suas pernas. Pelos 35 anos seguintes, Mork viveu numa cadeira de roda. Durante todos esses anos, nunca ouviu dele uma queixa sobre seu infortúnio. Pelo contrário, depois do acidente, Mork se tornou um talentoso pintor, criou uma linda filha e fundou e supervisiona a Super Frog Triathlon, um evento realizado todos os anos em Coronado. É fácil atribuir a sua sorte na vida a alguma força externa. Deixar de tentar por acreditar que o destino está contra você. É fácil pensar também em culpar o lugar de onde você foi criado, a maneira como seus pais o trataram, ou a escola que você frequentou como determinante do seu futuro. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida das pessoas comuns, assim como de grandes homens e mulheres, é determinada pela maneira como elas lidam com a injustiça na vida. Assim, entenda que às vezes não importa o quanto você tente, não importa que esteja entre os melhores, ainda assim você terminará como um empanado na areia. Então, siga em frente. O quinto conselho é de que o fracasso pode tornar você mais forte. Para explicar, McRaven lembra da punição do Seal chamada de O Circo. O circo significava mais 2 horas de exercício todas as tardes no final do treinamento. Eram 2 horas de exercício de ginástica combinado com hostilidades contínuas dos veteranos para os quais somente os fortes deveriam sobreviver ao treinamento. O problema é que no dia seguinte os recrutas estão exaustos do exercício extra e por estarem tão cansados não conseguem atingir o padrão exigido e tudo pode virar uma bola de neve até que não reste outra opção a não ser desistir. McRaven conta que ele e seu parceiro de nado haviam fracassado no tempo e como consequência encararam um circo. No dia seguinte ao circo com seu parceiro de nado, outra vez ficaram por último e como sempre o fracasso tinha um preço. O dia seguinte trouxe mais ginástica, outra corrida de obstáculo, outro exercício de natação e, infelizmente, outro circo. Porém, à medida que os circos prosseguiam, uma coisa interessante aconteceu. A natação da dupla se aperfeiçoou. Merck e William começaram a melhorar a sua posição no grupo. Até que, na última natação em mar aberto de 8 km na costa da ilha de San Clemente. Neste dia, a água estava dolorosamente fria quando saltaram do pier para o oceano. As duplas estavam tão afastadas umas das outras que ninguém conseguia saber a sua posição exata. Merck e McRaven só sabiam que chegaram à praia. Em posição de flexão, eles só conseguiam enxergar um par de botas no campo de visão, e mais outros se aproximando. Seu pensamento era de que iriam encarar um novo circo. Mas de repente um dos instrutores gritou: "Os senhores fizeram todos os colegas parecerem péssimos. Os senhores envergonharam todos eles." E após alguns segundos de suspense, o instrutor sorriu e continuou: "Ainda nem se avista a segunda dupla. Muito bem, senhores. Parece que todo o sofrimento valeu a pena." Momento em que lhes ordenaram para que ficassem em pé e recebeu o cumprimento da equipe de instrução com a seguinte frase de aprovação: "Será uma honra servir com os senhores." A lição que fica é de que não se pode evitar o circo. Em algum momento, todos nós estamos na lista. Por isso, não tenha medo, encare de frente. Tenha em mente de que você precisa ousar mais. Ao longo da década seguinte, McRaven compartilha que nas operações de forças especiais, correr risco era essencial para o resultado. Ele sempre forçava os seus limites e os limites de suas máquinas para chegar ao sucesso.
De certa maneira, era isso que diferencia de todas as outras. Entretanto, ao contrário de que viam os observadores externos, o risco era calculado e bem planejado. Mesmo que fosse espontâneo, os operadores conheciam seus limites, acreditavam em si mesmo a ponto de tentar. Segundo William, em toda sua carreira sempre teve o maior respeito pelo Serviço Aéreo Espacial Britânico, o famoso SAS, em razão de o seu lema, quem ousa, vence. Por isso, se não está buscando algo para sua vida, chegou a hora de ousar e buscar aquilo que tem adiado por medo de fracassar. Outro conselho é que você sempre deve buscar se posicionar de modo a enfrentar os tiranos, ou seja, agir de forma justa, evitando permitir que pessoas de má índole se sobressaiam. É preciso ter um senso de retidão moral para guiar nossas escolhas e ações. Ter uma posição moral de respeito e justiça é fundamental para a construção do nosso caráter. Por isso, não devemos nos aliar a pensamentos ou atitudes vãs e mesquinhas. Outro conselho é: mostre-se sempre à altura da ocasião. Dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Neste ponto do livro, o autor explica como é mergulhar dentro das linhas inimigas em mar aberto, apenas com um tanque de oxigênio por cerca de 2 km debaixo d'água, objetivando afundar um navio inimigo. Ele explica que isso é uma tarefa perigosa, pois embaixo do navio é barulhento e sombrio, não há luz. Isso faz com que um simples erro ou perda de controle emocional leve o operador a um destino trágico. McRaven explica que manter a postura diante da dificuldade é uma importante lição de vida. Devemos estar sempre preparados para a ocasião. Se você for sair de casa para buscar emprego, certifique-se de que está vestido de forma agradável e a passar a mensagem de responsabilidade, asseio e confiança necessária. Manter a compostura e a austeridade em nosso jeito de ser é crucial para o sucesso. Por isso, devemos cuidar com carinho de nós mesmos. O penúltimo conselho de McRaven é de que devemos buscar a dar esperança às pessoas. Ou seja, se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Segundo o autor, era quarta-feira da Semana Infernal, e a sua classe tinha sido engolida pelos execráveis pântanos de Tijuana. O objetivo da Semana Infernal era eliminar os fracos, aqueles que não eram suficientemente competitivos ou resistentes para merecer um lugar entre os seus. William conta, assim que chegaram receberam a ordem de entrar no pântano e iniciaram uma série de corridas e competições individuais organizadas para mantê-los com frio, molhados e miseráveis. As atividades duravam horas. No fim da tarde mal conseguiam se mexer com o frio de gelar os ossos e o cansaço. McRaven conta que os instrutores avisaram que, para tudo aquilo acabar, era só 5 da turma tocar o sino e pedir para sair. A certa hora, um velho amigo de McRaven caminhou decidido até a borda do pântano, tentado a aceitar a oferta de fogueira e comida em troca da desistência do curso. Ele ainda havia tentado segurar o recruta, mas ele quis ir mesmo assim. De repente, ouviu-se uma voz cantando. Era uma voz cansada e rasgante, mas o suficientemente alta para ser ouvida por todos. A letra não se destinava aos ouvidos ternos, mas todos a conheciam. Uma voz havia se juntado à outra, e 2 tornaram 3, e um pouco tempo todos estavam cantando. Os instrutores pegaram o megafone e gritou para a classe para parar de cantar. Ninguém obedeceu. O canto continuou, e a cada ameaça do instrutor, as vozes cresciam, a classe ficava mais forte, e a vontade de continuar diante da adversidade tornava-se inquebrantável. Na escuridão, com o fogo iluminando o rosto do instrutor, William pôde ver que ele sorria, aprovando a atitude. A força de uma pessoa para unir o grupo, para inspirar os que cercam e lhes dar esperança é inimaginável. Se aquela pessoa podia cantar enfiada até o pescoço na lama, todos podiam. Se aquela pessoa podia suportar o frio congelante, eles todos podiam. Se aquela pessoa podia persistir, eles também podiam. Por fim, o último conselho é nunca, jamais desista. McRaven conta que os instrutores iniciaram a apresentação para 77 recrutas dizendo: hoje é o primeiro dia de treinamento dos senhores. Pelos próximos 6 meses, os senhores se submeterão ao curso de instrução militar mais difícil dos Estados Unidos. A maioria dos senhores não conseguirá chegar ao fim, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazê-los desistir. Vou persegui-los sem piedade, vou envergonhá-los diante de seus colegas. Mas se os senhores não gostam de sofrer, se não gostam de perseguição, há uma saída fácil. Porém, vou lhes dizer uma coisa: se desistirem,
vão se arrepender pelos restos de sua vida. Desistir não torna nada mais fácil. 6 meses depois, eram apenas 33 na cerimônia de graduação. De todas as lições que McRaven afirma ter aprendido no treinamento do SEAL, essa foi a mais importante. Nunca desista. Não parece uma afirmação muito profunda, mas a vida constantemente nos coloca em situações em que desistir parece muito mais fácil do que seguir em frente. Quando as probabilidades desfavoráveis se acumulam contra nós, desistir nos parece o mais racional. O autor ainda lembra como já tivera que lidar com muitas perdas de soldados, amigos e feridos em combate, das centenas de homens feridos com os quais ele conversava nos hospitais de campanha. Nenhum nunca se queixou. Nunca. Pelo contrário, tinham orgulho do que faziam, e mesmo diante de situações extremas, seguiam seu destino. Um dos exemplos foi o soldado que perdeu as suas pernas em uma mina no Afeganistão, e anos depois, após McRaven ter estado com ele no hospital de campanha, lá estava ele, o soldado Bates, entre as fileiras do regimento dos Rangers. O rapaz que havia perdido as pernas em combate estava no evento, elegante em seu uniforme, ereto sob as suas novas próteses ortopédicas. Por causalidade, McRaven afirma que ouviu Bates desafiar seus companheiros a uma competição e sorria ao falar com todos. Não havia rancor ou frustrações nele, ele havia seguido em frente. A vida é cheia de fases difíceis, mas sempre existe alguém em uma situação pior do que a nossa. Se enchermos nossos dias de autopiedade, tristeza pela maneira como fomos tratados, lamentando a nossa sorte na vida, culpando alguém ou alguma coisa por nossas circunstâncias, a vida será longa e difícil. Se por outro lado, nos recusarmos a desistir de nossos sonhos, nos mantivermos firmes e fortes diante das adversidades, então a vida será o que fizermos dela, e podemos fazê-la grandiosa. Nunca, jamais toque o sino. Lembre-se, comece o dia com uma tarefa feita. Encontre alguém que o ajude a enfrentar a vida. Respeite todo mundo. Saiba que a vida não é justa e que muitas vezes você vai fracassar. Mas, se assumir alguns riscos, der um passo à frente, quando os tempos forem duros, encarar os tiranos, ajudar os oprimidos e nunca desistir, se fizer tudo isso, poderá mudar a sua vida para melhor e talvez o mundo. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Deixamos o link na descrição do livro para você conhecer. Até a próxima, um forte abraço.